convidado do programa Mais Saúde de hoje é uma pessoa que já esteve comigo, fez uma pauta lá no programa Mais Saúde da Rede Canção Nova e foi um absoluto sucesso. Só que a gente tem a limitação na rádio que, apesar de termos aquela câmera web que você pode depois assistir o programa pelo YouTube, não deu para enxergar direito uma coisa que é fantástica e que aí eu resolvi fazer essa pauta aqui para vocês. Mas vamos por partes. Quero dar as boas-vindas para o José Bassiti, meu convidado, que é agricultor orgânico, terapeuta e escritor, né? E, enfim, um homem de uma sabedoria incrível que eu vivo convidando para ir no programa Mais Saúde, né? Bem-vindo agora na TV, né? Eu que agradeço, doutor. É um prazer sempre estar com vocês. Um abraço grande a toda a equipe da Canção Nova e obrigado pela oportunidade. Pois é. Então, nós tínhamos feito uma pauta sobre o kefir, que aí ficou o que é esse kefir. Então, vamos começar traduzindo do que se trata. São micro-organismos, né, especialmente compostos por bactérias e fungos que vivem em harmonia, vivem em simbiose. E eles promovem uma fermentação em todo e qualquer tipo de açúcar. Então, se você trata eles com leite, ele vai fermentar o açúcar do leite, vai transformar o açúcar do leite. Se for no açúcar mascavo, ele vai pegar a sacarose e vai promover também a uma transformação. O resultado final é uma bebida ácida, levemente avinagrada, né, com bastante ácido acético. Uhum. Então, na verdade, quando eu peço para o meu paciente fazer o kefir, evidente que eu mando fazer em água com o açúcar, que aí nós vamos conversar qual é o melhor tipo de açúcar, né? Que aí é muito mais interessante, porque muita gente tem alergia à proteína do leite, que não consegue ser quebrada, apesar de ser um ambiente ácido, né? Não consegue ser totalmente quebrada, então realmente leite eu retiro para nós usarmos o kefir feito em água. Aí esse kefir, da onde que é a origem dele, José? Então, ele se perde um pouco na história, mas para nós, assim, a mais aceitável é que seria da região do Cáucaso, né, daquelas regiões também da antiga União Soviética, são povos de clima frio, que vivem normalmente mais de 100 anos. Aham. E eles utilizam sempre a bebida do kefir como algo absolutamente necessário no dia a dia. Todos os dias eles tomam a água de kefir. Normalmente, no caso deles, pela própria região, pela própria condição que eles têm, eles utilizam o leite. É uma região bem fria e acredito eu que na sua origem... E não é leite de vaca, né? Não é leite de vaca. Então é um produto diferenciado. Para nós aqui num clima tropical, e eu já tenho usado há muitos anos, com açúcar mascavo e água, ou até eu prefiro com mel e água, dá uma bebida maravilhosa. Exato. Super saudável, você sente bem, você sente que ela promove uma melhora no metabolismo, especialmente na parte digestória e intestinal, espetacular. Para você que leu o meu livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, sabe que tem um capítulo que eu dedico exclusivamente ao segundo cérebro, que é o nosso intestino. Pra você ter uma ideia, 1,5 kg a 2 kg do nosso peso são bactérias intestinais. E delas realmente depende a nossa saúde ou a nossa doença. Para se ter uma ideia, para cada célula do corpo a gente tem 10 bactérias. Então, realmente, a gente não sabe quem hospeda quem, né? Brincando, Sim, a gente fala assim. Então, o que a gente precisa? Promover com que essas bactérias, que são muito dinâmicas, né, estejam sempre numa população adequada, porque ali todo mundo está competindo por espaço. Uma ganha, a outra perde. Então, vamos sempre tratar de ter as boas bactérias. E o kefir é uma maneira, digamos assim, natural, né, de termos, digamos, introduzir no nosso organismo esses lactobacilos que, como a gente viu na história, fazem com que as pessoas que consumam tenham uma melhor saúde, uma maior longevidade. Agora, o interessante do kefir é que ele não é vendido, né? Ele é doado, né? Toda a passagem de uma pessoa para outra através de doação. Isso. O interessante é que quanto mais você doa, parece que mais ele cresce, né? É Na verdade, de verdade. fato, ele mais cresce mesmo. O crescimento dele no açúcar mascavo é bem maior do que no mel. No mel, o crescimento é muito lento. Então, eu uso ele praticamente só para beber.
Quando eu preciso multiplicar minhas colônias para doação, eu uso bastante açúcar mascavo, sempre água mineral. A água que você utiliza é muito importante. Eu sempre falo que as pessoas têm que ter a consciência de que você tem um animal de estimação em casa. Exato. Precisa ser bem cuidado e com carinho todos os dias, tanto que eu sempre colo uma imagem de Jesus e de Nossa Senhora no vidro. Ai, que bonito! Do kefir que tem lá em casa, que a gente usa para fazer a fermentação. Nas épocas frias, a fermentação é mais lenta, então você poderia deixar ele 2 dias fermentando. Em momentos quentes, não, no máximo a cada dia trocando, a não ser que você preserve na geladeira. Na parte menos fria da geladeira, ele duraria perfeitamente 15 dias, desde que tenha bastante água e bastante açúcar mascavo. E como um peixe, né, como um aquário, quando você tira da geladeira, o ideal é que você deixe ele naturalmente chegar na temperatura ambiente, para depois fazer a modificação da água e nunca dar um choque térmico. E uma outra coisa muito interessante é que normalmente nos iogurtes, não é, nos alimentos que são comprados em mercados que eles dizem, aqui tem 1, 2, até 3 cepas, né, Cepas são famílias, tá? Famílias de probióticos. No kefir normalmente tem de 35 a 50. Gente, eu fiquei encantada quando o José Bacite disse isso do programa, até ele trouxe e deu de presente, está lá em casa, também já doei para um monte de pacientes, porque na verdade eu sempre começo tratando o intestino. E é lógico que eu começo usando o probiótico de laboratório. Eu sempre falo, não é aquele que você vai comprar no supermercado, que a gente nem sabe se tem. Se acabou a temperatura de repente, sei lá, acabou a luz à noite, vai lá saber se não morreram lá os bichinhos, enfim. E realmente vai numa solução cheia de açúcar e corante, conservante, um monte de coisa que não interessa para o organismo. Então, realmente eu fiquei encantada. Estou cuidando dos meus. Inclusive, é muito divertido, porque para as pessoas que a gente está, depois vem o feedback, né, o retorno, dizendo assim, eu fui passar o fim de semana fora, eu levei os meus kefir comigo, parecia que eu tinha um bichinho de estimação. E tem, né? E é para tratar dessa forma, né? Sim. E olha, dá para a gente usar todo dia essa bebida, é uma bebida, e tem vezes, eu reparei, que dependendo do tipo de fermentação que ocorre, por causa justamente da temperatura, quando você toma, parece quase uma bebida gasosa. Sim, exato. É muito interessante. E eu tenho colocado em suco, batido no liquidificador, né? E incrementado bastante na alimentação, e isso tudo trazendo um benefício enorme para a saúde. Agora, eu achei bonita a história que você contou, que como é que começou a doação do kefir. Pelo menos a nossa doação do kefir. Da história, né? Que era uma princesa. Sim. Sim. Que eu achei muito bonita. Essa princesa queria levar o kefir para o povo dela, né? Ela era de uma origem, assim, segregada pelo rei. E o rei se encantou com a beleza dela e ela acabou convencendo ao rei a doar esse elixir de longa vida, né? E de boa saúde, de longevidade, boa saúde para ela, e que ela poderia então distribuir para o povo. E foi assim que começou. Porque antigamente só os reis, né, que tinham acesso, os nobres que tinham acesso a essa maravilha, né? Sim. Então, por isso que começaram a doar e se doa até hoje. Então, uma das coisas que a gente quer aproveitar e falar é, perto de todo mundo tem alguém que tenha kefir, não é verdade? O Brasil inteiro com certeza tem. É só você procurar, e se você tiver alguma dificuldade, procure um restaurante vegetariano ou de alimentação natural, de orgânicos, que com certeza eles sabem dos seus clientes e amigos quem tem. E aí você vai pedir, vai entrar talvez numa lista de espera, dependendo de como for, mas toda a região tem alguém que tem o kefir para doar. E falando em doação, não podemos esquecer da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, que todos os meses nós estamos ali enfrentando, né, para conseguirmos alcançar o 100%. Mas você sabe que toda vez que você compra um produto de evangelização, você também está ajudando, através do Departamento Davi, essa obra. Então, a sugestão deste momento é o novo livro da Filha da Fé, que eu até coloquei aqui para lembrar o antigo e o novo. Qual a diferença?
Aqui, que foi o primeiro, é toda a história, né, da Filha da Fé até 2006. E esse aqui é a continuação. Aí aqui tem a história do Papa, aí tem um monte de novidades que Deus atuou na minha vida e do Dr. Roque. Então tá aqui até 2013. Então nada mais é esse livro do que a continuação com aquele dentro. E eu pus umas fotos, então tá muito bacana. Daí coisas que eu comento naquele livro, no primeiro, né, agora estão aqui no segundo, devidamente registradas, né, tem umas coisas assim bem interessantes, porque eu conto a história de como meus pais se conheceram, porque o Monsenhor Jonas Abib, toda vez que ele está comigo e está com alguém perto, assim, que teoricamente não conhece, ele fala assim, você já contou a história de como seus pais se conheceram? Porque é coisa de filme. E aí eu pus a foto dos meus pais para entenderem, então, todo o contexto, e é realmente muito bacana. Então, gente, olha, esse é o livro que você pode estar comprando no Davi, presenteando, né? E ajudando, portanto, a alcançarmos o 100%. Fora, evidente, esses livros, tem o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, Escolhas e Impactos, os livros do Dr. Roque e as nossas palestras, tá? Então, tudo isso são maneiras que a gente pode estar ajudando o projeto da Amy Alves. Agora a gente vai para um intervalo bem curtinho e já já a gente vai mostrar para vocês o kefir.